Bom dia pessoal. Eu sou a Juliana Vital, a Chief Revenue Officer da Nubimetrics. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje para assistir esse bate-papo sensacional. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da Black Friday, como as marcas, os empreendedores podem se planejar para aproveitar muito bem essa data, que é uma das datas, se não a data mais importante aí do varejo, tanto no físico quanto no eletrônico. E aí, para começar esse bate-papo incrível, vou apresentar os nossos convidados aqui que vieram enriquecer esse bate-papo. Eu estou aqui com a Priscila Hertal, que é sócia cofundadora da Orgânica, que é uma aceleradora de pessoas e de negócios. Já impactou mais de 100 startups e 100 e marcas também, com metodologia própria. Então, obrigado, Priscila, por participar aqui com a gente. Uma honra ter você aqui no nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. A gente agradece também. A Juliana, tá? Juliana Lopes, que é Head Growth da Haltease. E aí a Haltease, ela é uma startup de soluções de roteirização e orquestração de logística, tá? Bem-vinda, Ju, obrigado aí pela participação. Obrigadão, Ju, pela recepção, viu? E o Paulo Moura, que é da Net1, que é uma startup de prevenção de fraudes, que evita aí 95% das tentativas de fraude no e-commerce e no varejo. Paulo, obrigado pela participação também. Obrigado a vocês. Eu que agradeço estar na companhia desse seleto grupo. Muito bom. Então, pessoal, para começar um pouco, eu trouxe alguns dados para a gente contextualizar a conversa e esquentar um pouco os nossos motores, tanto os nossos quanto dos nossos espectadores. E aí, falando de Black Friday, a edição de 2021 foi uma edição de muito sucesso. Lembrando que 2020 foi o primeiro ano da pandemia, né, o ano do lockdown mais forte, onde o e-commerce teve o seu boom e o crescimento foi gigantesco. Então, 2021 tinha um desafio, como é que a gente cresce em cima de um crescimento que já foi tão gigante. E isso aconteceu, né, a Black Friday movimentou aí 5,4 bilhões em reais, tá? Foi uma alta de quase 6% em comparação a 2020, o ano aí com altíssimo crescimento. Todos esses são dados da Neotrust. E, apesar desse ano, a gente atravessou um ano com um cenário econômico um pouco mais desafiador, que segue ainda desafiador. A gente tem uma expectativa que vai ser uma edição que, ainda assim, vai conseguir impulsionar muito o crescimento comparado com 2021, tá? A gente espera que a participação aconteça dos consumidores brasileiros, 50% dos consumidores brasileiros vão participar aí dessa edição da Black Friday, comprando as coisas que eles estavam esperando aí, a oportunidade do ano todo. Do nosso lado, na Nubimetrics, né, com a Nubimetrics, a gente já consegue levantar algumas tendências que vêm acontecendo ao longo do ano e se acelera um pouco nos momentos pré-Black Friday, e que nos dizem que a Black Friday provavelmente esses produtos vão ter uma grande demanda, tá? Então, entre eles, a gente tem ar-condicionado, fritadeiras elétricas, assistentes virtuais, e, claro, moda sempre é um ponto importante. Aqui tem uma volta de um comportamento interessante. A gente sempre teve aí nas Black Fridays, antes da pandemia e até o primeiro ano da pandemia, uma forte procura por produtos de ticket médio maior, produtos eletrônicos, né? O ar-condicionado, a fritadeira, eletrodomésticos. Em 2021, a gente teve um mix, né? A gente teve a categoria de supermercado crescendo muito na Black Friday, outros tipos de produtos com bastante venda, e esse ano a gente vê que volta um comportamento, né, essa busca por esses produtos de ticket médio maior, que as pessoas passam um ano ali esperando a oportunidade de comprar, tá? Então, alguns dados para a gente começar a nossa conversa, e vou começar a primeira pergunta com a Priscila, que vai ser quase duas perguntas em uma, Pri, aí depois você vê como você quer responder, mas a gente já viu aí que o cenário do e-commerce é positivo, né, é animador, o que a gente tem pela frente de expectativa é positivo, mas falando dos empreendedores, né, e marcas do varejo, e varejo digital, né, você como grande especialista aí no mercado, o que você pode destacar para esse setor, para esse momento positivo, né, se segue também positivo para esse tipo de caso, e
o que você destaca, se tem alguma tendência, algo que você queira destacar, que esse vendedor e essa marca do varejo digital e físico precisa estar muito atento durante a Black Friday para poder aproveitar a data melhor. Boa, vamos lá. Bom, como você mencionou muito bem, ano passado, 2020, foi um boom, né? Muita empresa tendo que aprender, muita empresa que não sabia nem muito bem como é que era o digital, né? Tinha ali, mas não era importante, teve que correr, aprender para se organizar, e aí teve alguns meses aí até a Black Friday para se entender, e o público estava com muito apetite, muita vontade, muito apetite, porque estava em casa, estava experimentando pela primeira vez, de repente até comprando online na Black Friday. No ano seguinte já foi um desafio já mais de maturidade, já as pessoas aprenderam, colocaram o digital no seu mundo, mas voltando para o shopping, voltando para a vida normal, vou chamar assim, aquele novo normal que a gente falava, né? Então, acho que tem muito esse ano uma expectativa alta de crescimento, um apetite forte, e as marcas estão muito nesse momento, né? Eu tenho que aproveitar que as pessoas estão com apetite, que esse crescimento vem vindo, que muita gente comprou pela primeira vez e continuou comprando, para a minha marca estar em destaque, para a minha venda acontecer. Acho que uma pergunta que eu deixo aqui, uma provocação que eu faço, é qual o seu objetivo nessa Black Friday? Óbvio que a primeira resposta de bate-pronto é vender. Claro, todo mundo. Mas vender como? O que você quer trazer na Black Friday para o seu negócio? Tem 1000 modelos, 1000 formas de vender. Então, uma coisa que eu provoco muito meus clientes, quando a gente fala, vamos vender? Vamos, mas como? É para a gente baixar a margem e vender os produtos que já vendem o ano inteiro? É para criar um produto diferenciado para não competir com os preços que já tem no mercado e vender uma cocriação, algum produto novo? É para a gente queimar estoque velho que está ruim? Então, a gente pensar muito qual é o nosso objetivo e aproveitar esse apetite do mercado. Acho que para a gente abrir aqui, para a gente falar, tem esses dois grandes pontos. As pessoas querem, estão procurando, e como é que você vai se programar e se organizar. A gente vai falar sobre Copa ainda, acredito. Então, esse assunto eu nem vou antecipar muito, mas está um ano diferente que a gente tem que se organizar e aproveitar. Perfeito, muito obrigado, Pri. Legal. Acho que tem um ponto, né, reforçando tudo isso que a Priscila falou, do comportamento no primeiro ano da pandemia, a gente continua com crescimento, e quando a gente compara os números, né, quando eu comparo os números de 2021 e os números de 2022, os primeiros 6 meses de 2022, tá, com o efeito pré-pandemia, né, antes da pandemia, a gente tem um crescimento aí de 785%, um aumento de faturamento de 785%, quando eu comparo os 6 primeiros meses desse ano com o ano que antecedeu a pandemia. Claro, esses são os dados aí do estudo da Smart Hint, e isso mostra o quanto a gente, como empresa, marca, vendedor, precisa estar atento para se preparar a esse crescimento, preparar toda a sua estrutura de operação, de logística, sua estratégia de pricing, estratégia de produto, né, sua estratégia de antifraude. E aí, com isso, quero fazer uma pergunta para a Juliana Lopes aqui. Basicamente, vender essa informação é um jogo de azar, né? Isso é uma coisa que a gente vem conversando bastante no mercado de maneira geral, principalmente para o e-commerce. A informação está disponível, a gente tem muita informação para consumir, e vender essa informação na Black Friday é mais azar ainda, né? Como a Priscila já falou aí, qual é a estratégia que você vai ter de produto, tudo isso você tem muita informação para embasar. Então, para encontrar os produtos certos, né, baseado na análise de mercado, na demanda, na oferta, na concorrência, além disso, entender muito bem essa intenção de compra dos compradores, né, desses consumidores, para depois converter as visitas em vendas. Se você faz toda essa lição de casa antes, tem muito mais chance de você converter, né, todas essas visitas que chegam aos seus produtos em vendas. E ainda falando nessa preparação da Black Friday, como as marcas e os empreendedores devem se preocupar com a logística, Juliana? Quais são os desafios da Howteasy e dos seus clientes para essa data, uma data de concentração de volume tão importante? Conta para a gente aqui um pouco. Bom, pessoal, quando a gente fala de comércio online, né, a gente fala de uma alta concorrência. São milhares de lojas disputando o mesmo espaço. Ali no Google, no Yahoo, seja qual for o buscador, a gente tem ali bilhões de lojas disputando o mesmo espaço. E isso abre
oportunidades para os diferenciais da loja, né? A mesma TV que eu encontro na loja 1, eu vou encontrar na loja 2. E aí a gente entra na logística como um grande diferencial competitivo e fator decisivo de compra nesse momento, tá? Várias pesquisas já citaram quais são os principais fatores de compra dentro do e-commerce, tá? E os 2 principais fatores são frete grátis e prazo de entrega. Então, a logística, ela entra dentro da Black Friday como grande diferencial competitivo para que você consiga ofertar experiência para o seu cliente. Experiência de entrega no mesmo dia e otimização de recursos para que a gente consiga ofertar o frete ao menor custo possível, tá? Sem tirar isso da nossa margem de lucro. Então, isso é super importante. A Route, ela entra justamente na otimização desses recursos, dessas rotas de entrega, seja para a gente melhorar a taxa de ocupação do veículo, gastar menos combustível, ou simplesmente atender a demanda de same-day delivery que vem crescendo bastante, né? Mas a logística, ela entra como um super diferencial competitivo. Então, a minha dica aqui para todos os e-commerce se prepararem para Black Friday é escolher bem transportador, escolher bem as tecnologias agregadas, quem que a gente consegue, como agilizar processos para poder encurtar esse prazo de recebimento e também como otimizar recursos para que você consiga ofertar um preço de frete mais competitivo e sair na frente nas buscas, tá? Me permite só, Juliana, rapidinho, claro, por favor, falar um pouco sobre isso, que eu acho super importante, porque a briga está muito aí. Sim. Lembra, eu gosto de puxar um pouco, só para a gente lembra que antigamente era 3 dias úteis, claro, estou falando aqui Sudeste, Sul, né? 3 dias úteis. Eu me lembro na época que eu estava na Netshoes, a gente testou um dia útil e não contava. E as pessoas compravam de manhã e chegavam de noite em casa, era uau, e postavam nas redes sociais. Nossa, eu saí para trabalhar, comprei no trabalho, quando eu voltei estava na portaria. E isso já era um uau. Só que o uau vai mudando, a gente está exigente, né? O que eram dias, hoje são minutos. A gente tem aí, né? Acho que aqui não tem problema de falar, Rappi, por exemplo, tem o Rappi 10. 10 minutos, gente. 10 minutos. 10 minutos é o tempo que a gente está aqui. Já chegou um pedido. Né? Então, a percepção de tempo, que antigamente a briga era de dias, agora a gente está falando de horas. Das empresas, né? A gente trabalha muito com o Grupo Soma, aqui com várias empresas de moda. Ninguém quer mais esperar do estoque. Tira da loja e manda um boy me entregar, né? Manda alguém me entregar aqui hoje. Então, a briga é outra. É muita loucura, né? A gente pensar que antigamente eram dias e hoje a gente está falando de horas e minutos. Então, realmente, a briga da entrega, né? A logística, ela ganhou um peso que é para entrar no jogo, senão as pessoas não compram. Ou, né, podem comprar, mas sem essa frequência normal. Houve uma reestruturação completa da logística com a pandemia, né? Principalmente no mercado de groceries, né? Quando a gente está falando de itens de supermercado e tudo mais, farmácia, a gente fala de uma entrega muito rápida. Você precisa do arroz hoje, eu preciso comer hoje. Então, eu preciso que essa entrega seja feita rapidamente. E para entregar mais rápido, aí a gente entra com alguns fatores. Então, primeiro é o planejamento da minha malha de distribuição. Então, como eu consigo estar mais perto do meu consumidor para atender ele no mesmo dia, né? Então, por isso, até as mercadorias estão saindo de lojas, né? Que são a gente tem dark stores e tem as lojas físicas também que acabam servindo como estoque para e-commerce. Então, o planejamento da malha de distribuição é super importante no caso das grandes lojas, né? Para o pequeno, é bacana você ter um pontinho de distribuição ali próximo ao seu cliente, fazer o estudo da jornada dele, quais são as tendências de compra, aonde você vende mais, né? É importante, se o meu mercado consumidor está em São Paulo, por que eu vou abrir uma filial em Curitiba? Não faz o menor sentido, né? Então, planejar bem essa malha de distribuição e também ter parceiros bacanas no frete, ou se você mesmo faz o frete, ter soluções simples que conseguem otimizar esses recursos para que você consiga atender esse cliente com a qualidade que ele espera. Porque o reconhecimento da marca, ele está na experiência, né? Está na lembrança que a sua loja tem para o cliente. E se você cria uma lembrança negativa, a sua lembrança, a sua marca não vai ter um nome bacana, né? A gente vai acabar perdendo o cliente. Claro, perfeito, né? A experiência é o combo completo.
né? Desde o momento que ele está buscando o produto até o momento que chega a entrega diretamente da compra, né? Se alguma coisa falhar nesse caminho, provavelmente você tem aí um cliente que antes estava fidelizado com a tua marca, com o teu e-commerce, e que passa a buscar em outro lugar. Então, é super importante. E aí, Juliana, acabamos falando de semi-delivery, né, dentro dessa conversa, mas queria só confirmar com você e deixar aberto caso tenha alguma coisa para acrescentar. Então, a gente já viu aí que o semi-delivery Day, né, para entregar no mesmo dia, a gente precisa entender muito bem qual é o comportamento de consumo do seu consumidor, né, quais são os hábitos e quais os caminhos, que tipos de produto ele compra junto, se possível ter pontos, né, de distribuição próximos dos locais onde mais você tem entregas, enfim. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria dentro desse planejamento, nessa preparação para o Same-Day Delivery acontecer, para que o vendedor, para que as marcas consigam alcançar isso com muito mais eficiência, porque de fato hoje é um diferencial incrível, né? Como a gente conversou aqui, mas tem grande parcela, né? Grandíssima parcela que está jogando dentro desse e-commerce e que não consegue acessar ainda essa vantagem e essa característica essencial. Olha, puxando sardinha para o lado da rotina um pouco, né? Mas para grandes empresas, acho que se você tem uma malha de distribuição que tem aí cerca de 5 veículos ou mais, tá? A gente está falando de ter uma tecnologia própria de otimização de recursos. Por quê? Nem sempre para reduzir o custo logístico, mas só para você conseguir entregar com mais agilidade. Existe um tempo de planejamento, né? E é preciso uma pessoa para isso, né? Existe um tempo de planejamento entre o pedido ser realizado e a entrega, né? E o despacho para que o motorista possa sair para a rota, né? Então, esse tempo de planejamento, quanto mais agilidade eu ganho aqui, mais tempo eu ganho de rota. Então, eu consigo consolidar mais entregas e entregar no menor prazo possível. Se eu tenho um tempo de planejamento de 1 hora mais 1 hora de rota, eu vou ter 2 horas de entrega de limite. Agora, se eu consigo reduzir esse tempo de planejamento para 1 minuto e consigo despachar em 10, eu consigo ter aí mais 20 minutos de rota, né? Então, assim, a ideia é você ter um tempo mais curto de planejamento para conseguir ter um tempo maior de rota, né? E consolidar melhor a carga. A gente não está falando de muita carga, tá? Quando a gente fala de operações de Same-Day Delivery, a gente está falando de um problema mais fácil de resolver, porque são menos entregas num curto espaço de tempo. Então, são 20 rotas com 3 entregas em cada, 2 entregas em cada, né? Então, a gente precisa de uma solução que consiga justamente fazer essa orquestração mais ágil, né? Fazer esse planejamento mais ágil, porque o problema não é difícil de resolver, são 3 entregas, né? Só que eu preciso fazer isso de 5 em 5 minutos. Então, é aí que entra a tecnologia de orquestração que pode ajudar e pode desbloquear essas entregas expressas, né? Porque você começa a planejar de 1 minuto, de 5 em 5 minutos, e consegue ter o carro na rua com mais agilidade, tá? Perfeito. Bom, então, obviamente, com o avanço que a gente teve no e-commerce, no varejo, de maneira geral, e também o avanço do comportamento do consumidor, que passou a ter uma exigência maior, a ter outros aspectos para escolher onde comprar, se é entrega no mesmo dia, se eu estou seguro comprando nessa empresa, nesse site, a gente vê que gera desafios, né, tanto para a logística como também para a parte de fraude, né? Então, aí quero fazer uma pergunta para o Paulo e entender um pouco, Paulo, como funciona o combate à fraude nesse cenário onde as compras estão cada vez mais expressas, né? Então, você também diminui o seu espaço de tempo para confirmar se isso é uma fraude ou não, né? Como que a gente pode ajudar aí esses consumidores a não caírem em golpes, a não serem atraídos só por uma questão de preço, como que toda a prevenção de fraude vem sustentar esse crescimento? Uau, obrigado, Juliana. Bom, Juliana Vidal, Juliana Lopes e a Priscila. Rapaz, falar de fraude, praticamente a gente precisa de um webinar só de prevenção a fraudes, porque o assunto é extenso, é profundo e, no meu caso, apaixonante, né? Eu sou apaixonado por prevenção a fraudes. E enquanto as meninas aqui estavam falando, eu estava
tomando notas. E a prevenção a fraudes, ela vai muito além de proteger o merchan, né? Quem está comercializando, ou os próprios usuários. Então, eu preciso contextualizar aqui um pouquinho os diferentes momentos. Nós estávamos falando do momento pré-pandemia ou durante a pandemia. Realmente houve uma migração muito grande de um público que não estava acostumado com o e-commerce. Esse público meio que imaturo quanto a escolher um merchan, um vendedor ou um marketplace que tenha segurança, um produto que realmente vai ser entregue. E aí eu estava anotando aqui a Juliana falando, né? Puxa, as entregas, como que se dá isso? A gente tem que ficar alerta com o tempo, com o prazo. Bom, um sistema de prevenção a fraudes, eu estava até aqui impressionado com vocês falando, né? 1 dia, 5 minutos. No sistema de prevenção a fraudes hoje, como o mercado necessita, nós temos que operar em menos de 1 segundo. Enquanto vocês estão aí quebrando a cabeça para falar, puxa, em 5 minutos eu vou entregar, então vocês imaginam que o meu tempo de análise para uma transação é muito menor. Menos de 1 segundo, porque existem produtos de alta demanda, né, como a venda de ingressos, por exemplo, ela é super concorrida, né? Abre um mega evento, você esgota 50, 60 mil transações em meia hora. Então, vocês veem que isso é um desafio. E como que eu mitigo esse desafio? Analisando não apenas o comportamento desse usuário, como ele está interagindo com a plataforma, mas também todo um comportamento biométrico passivo. Lhe explico. Esse usuário, ele está fazendo copia e cola de número de cartão de crédito? Isso é um indicador ruim. Porque eu, como consumidor, eu até imagino vocês, não tem o seu cartão de crédito copiado no Word, onde você faz Ctrl+C, Ctrl+V numa compra. Então, isso é analisado. A velocidade de digitação, quais são as teclas que são digitadas. No mundo de entrega, por exemplo, essa região é uma região de alto risco. Quantos eventos de fraude eu tive dentro desse CEP ou dentro dessa região? Tudo isso é analisado com uma plataforma de prevenção a fraudes, né? Então, a gente começa a usar a inteligência de prevenção a fraudes não apenas para garantir a venda ou a conversão do produto, porque vender é uma coisa, converter ele é outra, né? Converter eu vou receber por aquilo que eu vendi. Então, não é uma venda a todo custo, é uma venda com uma análise de segurança por trás. Uma vez que eu faço toda essa análise, eu consigo dar apoio tanto para um departamento de logística, um departamento financeiro, ou até mesmo um departamento de marketing. Então, Juliana, quando você me fala como que um sistema de prevenção a fraudes pode auxiliar, é fazendo essas várias análises em pouquíssimo tempo. Isso só é possível quando temos muita tecnologia. No caso da NetOne, nós aplicamos machine learning. São vários modelos matemáticos que vão cruzar centenas e milhares de dados. Mais uma vez, vender sem dado é risco, né? Como você falou. Todos esses dados são analisados ao mesmo tempo, eles se interagem, eles se completam para te trazer um entendimento melhor do seu e-commerce, um entendimento melhor dos seus processos. Então, lá, finalizando, prevenção a fraudes não é só falar assim, o cara crachar, você entra, você sai, mas é traduzido numa melhor experiência para o usuário, garantir que o merchant vai colocar os fraudadores e os cybercriminosos
longe do seu site, para que eu possa otimizar as minhas entregas. Veja bem, a fraude, quando ela acontece, ela não impacta só o financeiro ou a venda do produto, ela impacta toda a vida da empresa, porque é uma fraude, né? É um produto que eu não vou receber, é um produto que eu vou gastar fazendo entrega, é um produto que eu vou gastar com N outras nuances do business. Você falou isso, eu me lembrei lá na Netshoes, a gente tinha muito contato com a área de fraude, muito por isso, porque a gente começou a descobrir que tinham canais de venda que a gente investia na mídia que traziam um percentual maior. Então, realmente, o impacto não é você fica muito ali na ponta dali para venda, mas você pode ajudar até a receber menos visita desse perfil. E é bacana também, Paulo, porque no fundo a gente quer o quê? Quer favorecer a agilidade de processos para dar uma melhor experiência para o cliente, né? Então, o customer centric ele está em tudo, né? Todas as tecnologias elas surgem para tratar um problema, para agilizar um processo, para que a gente possa atender melhor o cliente, possa criar diferencial e possa sair na frente, né? Tem um lado competitivo bom, então são grandes diferenciais, né? Super bacana a tecnologia de vocês, viu? Aliás, até o tempo de digitação do número do cartão de crédito, achei uma. E tudo isso em 1 segundo, né? Uma combinação de fatores em 1 segundo. Para ser mais assertivo. Melhor ainda, né? Muita coisa para processar em menos de 1 segundo. E aí, falando na questão de características de fraude, né? Coisas que vocês vão identificando ao longo do tempo e vão enriquecendo esse machine learning para ter uma melhor prevenção de fraude. Num período como a Black Friday, Paulo, tem alguma característica, algum tipo de fraude que é mais corriqueira, algo que vocês já têm muito bem mapeado, algum comportamento que aí os vendedores precisam se antecipar, ter obviamente um sistema de fraude, mas alguns outros fatores que indicam que esse tipo de comportamento acontece mais numa data como a Black Friday. Sem dúvida alguma. A Black Friday é uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma aceleração de vendas, eu também tenho uma exposição muito maior ao risco, principalmente naqueles produtos que são convertidos em dinheiro mais fácil. Uma característica do fraudador muito próximo da Black Friday é que ele não quer o produto, ele quer revender esse produto, né? Então, todos os produtos que eu consigo transformar em dinheiro são os produtos que os fraudadores mais atacam. Outra característica desse risco é como que esse usuário interage com a sua plataforma. Então, vou pegar lá o exemplo da Priscila, que ela falou lá da Netshoes, até lembro do Jorge Pozobon, viu? Depois a gente conta as historinhas. Assim, o cliente verdadeiro, ele vai lá escolher o tênis, ele vai ver, puxa, essa marca aqui é legal, mas eu não gostei dessa cor, esse detalhezinho. Então, ele tem um tempo de navegação na escolha do produto, né? Isso daí é uma característica de usuário. Qual que é uma característica de fraudador? Ele sabe qual que é o produto que mais vende, então ele vai lá, ele não fica escolhendo, então o tempo de navegação dele na escolha entre pegar o produto, colocar no carrinho e sair é muito curto. E isso é uma característica que os merchants, né, que as empresas que estão vendendo, têm que ficar de olho. Por um outro lado, Juliana, a gente está falando assim muito, né, do usuário final. Claro, a NetRone ela é especialista em Know Your User, que é um passo além do Know Your Customer, tá? Entender também se esse merchan não é um merchan oportunista. Lhe explico. Tem as plataformas de marketplace. O fraudador X cria uma loja, né, durante a Black Friday. Como na Black Friday estamos esperando que os preços sejam mais em conta, ele aproveita desse momento, coloca produtos muito chamativos num preço excelente, faz uma venda absurda,
antecipa os pagamentos e vai embora. Então, durante a Black Friday, nós temos esses dois elementos que eu chamo de complicômetros, né? Que é analisar bem o merchan com quem eu estou trabalhando e analisar também o usuário final. Qual que é o comportamento desse usuário final? Existem outras análises que a gente pode tirar, assim, como se fosse uma carta da manga. Eu tenho um CPF, né? Nós sabemos que o CPF, o final dele determina o estado da onde você tirou. Agora, eu volto uma pergunta aqui para o público, né? Que estão nos assistindo. Eu tenho um CPF que é de São Paulo. O endereço de entrega é no Rio. Ele está usando uma VPN emulando que a transação está vindo por Salvador. O endereço de entrega é em Tocantins. Cara, nada bate com nada. Então, não é porque é uma Black Friday, não é porque eu estou mais ansioso para vender que eu vou ignorar esses sinais. Então, isso nós temos que ter bem em alerta. E, para finalizar, não existe prevenção a fraudes sem bons processos, como a Juliana estava falando. Então, não adianta nada eu ter uma ferramenta de última geração, um pessoal de entrega de última geração, tudo de última geração, se eu não tenho os processos para me assegurar que eu vou receber por aquilo e que o meu cliente verdadeiro vai ter uma experiência de usuário que faça com que eu fidelize, né, esse usuário que veio pelo momento de Black Friday para que ele volte após a Black Friday. Perfeito, perfeito. E aí, complementando, né, você acabou até citando a questão da grande concentração de falsos vendedores, falsos sellers, falsos merchants, aí várias maneiras de falar, durante esse período. E isso é super importante, a gente tem muitas ferramentas, né, os marketplaces dão muitas ferramentas para que você confira isso. Então, tem toda a reputação desse seller, como que é a reputação dele, como que está a avaliação, quantas vendas ele já fez, né? Então, você consegue, há quanto tempo ele está vendendo dentro do marketplace. Isso é super importante para o consumidor, como também é importante, né, para esse seller, para esse merchant, cuidar da sua reputação, cuidar de toda a sua experiência, para que você consiga manter esse dado em um índice positivo, porque ele vai servir em um momento de avaliação de compra. Um consumidor cuidadoso, como deveriam ser todos, tem toda essa base de dados aí para analisar e entender bem qual que é o seu histórico, tá? E aí, queria fazer uma pergunta aí, deixo aberto para todos, mas vou começar com a Priscila. A gente está falando de Black Friday, e a gente tem uma concentração de datas importantes nesse período do ano. Então, a gente tem Black Friday, a gente tem Copa do Mundo, depois a gente tem Natal, a gente teve outros eventos acontecendo, como eleições, né? Que movimentaram todo o universo digital de maneira muito forte, inclusive o e-commerce, para quem acha que não movimenta e muito. E aí, eu queria entender um pouco, de maneira geral, né, dentro do seu olhar, é um desafio a gente ter toda essa concentração de eventos dentro de um curto período de tempo, né, Priscila? O que você recomenda para as empresas, para as marcas, para os vendedores? Como que eles podem ajustar? Quais são as coisas que eles precisam prestar atenção na operação? Qual é a estratégia de marca que eles precisam tomar para não saturar, né, a comunicação, para não saturar a sua estratégia de promoção dentro de um período que concentra tantas datas de alto volume e com motivações e motes diferentes atrás? Realmente, esse ano é para muito aprendizado, né? Acho que coisa que aconteceu tudo esse ano. A gente vem conversando muito, é a gente pensar de novo qual o objetivo, qual a estratégia, como é que a gente vai lidar com isso tudo. Quem é o seu cliente? O seu cliente foi tão, por exemplo, se a gente vende televisão, a gente tem um impacto direto, né? TV é uma coisa que vende muito na época de Copa. Se o seu produto é mais moda, que a princípio não tem tanta ligação, né, se não é produtos esportivos. Então, acho que depende um pouco do seu mercado, né? Se for esportivo, está muito ligado à Copa. Enfim, primeiro a gente tem essa percepção e entender o seu cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente hoje que antecipou a Black Friday real, não só fazer o ano no mês todo, ele antecipou
e fez nesse final de semana passado agora a grande Black Friday dele. Óbvio que se sobrar estoque e tal, ele vai com tudo no final do mês, mas ele já fez e arrebentou de vender e vai fazer alguma coisa de novo. Tem clientes meus que vão antecipar alguns dias antes, porque o jogo do Brasil é no dia que começa a Black Friday. Tem a sexta-feira, mas na quinta que começa. Todo mundo sempre fura e antecipa pouco os preços e tal. Então, tem alguns tipos de perfil, acho que é importante a gente, cada um que está ouvindo aí, entender o que funciona mais para você. Então, você quer antecipar até para testar um preço, testar um produto? O apetite está aí. As pessoas estão buscando, estão. Claro que normalmente as pessoas esperam, né, o dia, o momento. Esse aí não está valendo ainda. Mas eu conheço as marcas que já são conhecidas por começarem em novembro a Black Friday forte e não esperar o dia. Então, acho que tem que pensar muito em qual a estratégia que você quer. Se é produto ligado à Copa, antecipa, vai com tudo já agora, porque ontem teve chamaram os jogadores, o assunto está muito forte, já anteciparia. Os produtos que não são tão ligados, começa de repente na quarta. Tem cliente que vai começar na quarta, tem cliente que começa na quinta, mas a sexta vai ser o forte, porque quinta tem jogo. Então, acho que a gente pensar que esse ano é diferente. E o que acontece todo ano que tem um Natal, né? Lembrando lá atrás que o Black Friday não estava forte no Brasil, o Natal, né? O final de novembro, início de dezembro era o auge da venda, porque a entrega demorava 2 semanas, né? Não era tão rápido. Então, mudou tudo, né? A logística, de novo, também trazendo essa mudança. Agora, as pessoas já antecipam Natal para comprar na Black Friday. Então, é entender um pouco de como é que funciona o seu cenário para você também ter fôlego para vender em dezembro. Porque dezembro já tem muita venda, até dia 23 aí dá para vender. Dependendo do produto, até dia 24 de manhã. Então, cria um big picture do seu estratégia. O que você quer? Você quer arrebentar de vender ainda em novembro e o produto está ligado à Copa? Antecipa. Não está tão ligado assim? Pega quarta-feira, já começa, porque vai ter a segunda, Cyber Monday, muita força. E sobrou estoque de produtos, vende para dezembro. Mas pensa sempre nisso, que as pessoas estão antecipando, estão comprando na Black Friday, mas ainda tem aí, vou botar 20 dias de muita venda importante para o Natal. O que você pode fazer para ter novidade, para ter produto diferenciado também, para não concentrar tudo num momento só, apesar do apetite estar mais forte na Black Friday. Nossa, isso que a Priscila falou é super legal também, porque você consegue equilibrar a demanda, né? Então, assim, quando você antecipa a Black Friday, você tem eu vejo 2 pontos positivos. O primeiro é que você dá uma oportunidade do cliente ter uma experiência de compra contigo antes da Black Friday em si. Então, se você consegue fidelizar ele nessa compra, quando você entrar com a promoção Mega Blaster, ele vai comprar de novo. Então, você consegue aumentar a recorrência de compra dentro desse período de novembro da Black Friday. E um outro ponto importante também é que você consegue dividir melhor, né? Equalizar melhor a demanda de produtos que você tem, melhorando a distribuição e também controle de estoque, né? Isso evita problemas, né? Porque os maiores problemas do ponto de vista logístico, eles estão ligados ao pico da demanda. Quando você fala de um pico de demanda, eu estou falando dos meus veículos com lotação máxima, eu estou falando de poucos veículos para atendimento, e ao mesmo tempo o mercado todo está passando por isso, então você tem uma carência de recursos muito grande, né? De pessoas entregadoras, de transportadores, né? Então você acaba tendo um problema muito grande. E você antecipando isso, você consegue dar uma equalizada na demanda, consegue ofertar algo bacana para o cliente e, quem sabe, aumentar a recorrência, né? Acho que é super importante, viu, Priscila? E às vezes até a mídia, né? Porque a gente sabe que o bidar, né? Que a gente usa os termos do marketing, bidar as pessoas, bidar, fica muito mais caro naquele período. Então, se conseguir equilibrar, mas, de novo, é uma coisa que eu falo, mas é óbvia, mas é muito importante você falar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente. As pessoas estão, né, muito mais de olho nas coisas. Não adianta falar, vou começar antes e falar que é verdadeiro, começou. Você falou, coloca preço diferenciado, faz... Né? Tem um outro lado da moeda também que eu costumo defender, os varejistas, que às vezes a pessoa fala, o preço do produto que eu estou acompanhando não necessariamente é o site todo. Às vezes a gente escolhe produtos para baixar o preço. Não quer dizer que todos os produtos vão estar com desconto, né? Depende da comunicação. Mas quem está ouvindo aqui, que é o lado mais dos varejistas, vamos ser verdadeiros, vamos ser transparentes. Não dá para ter, mas nunca deu, né? Mas muita gente fazia para ter pegadinha,
Vamos escolher, não dá para ser o site inteiro? Tudo bem, pega bons produtos e vai com força. Porque as pessoas estão de olho e aí elas não compram, elas divulgam. E aí o que era para ser prazeroso, o que era para ser vendável, vira contra quem está né, fazendo alguma coisa errada. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui nesse speech todo, porque nós estamos falando da venda, né? Eu acho que é importante nós salientarmos o canal de venda. Hoje, e isso é no mundo, o canal de venda mais expressivo que nós temos é o celular. O número está por volta de 80-20, em alguns casos 70-30, ou seja, 70% a 80% das compras são pelo canal mobile. Né? Então, para os nossos sellers, é interessante que eles criem os seus apps de vendas. Por quê? O app de venda, nós estamos 24 horas por dia com o celular ao nosso lado, diferente do desktop. Isso em si já aumenta a chance de eu usar esse canal para fazer a compra do produto. E quando nós utilizamos o celular, levando em consideração a análise das transações, a análise de risco, é um canal muito melhor para os sistemas de prevenção a fraudes fazer as suas análises. Te explico. Cada pessoa digita de uma maneira diferente, com a mão esquerda, com a mão direita, pressão de tela, angulação de tela, relação do celular até ao solo, lista telefônica, enfim, são mais de 5.500 pontos, no caso que a NetHome faz essa análise. E quando a Juliana me falou assim, eu tenho um pequeno disclaimer, né, que é 95% de aprovação. Esse 95% de aprovação é quando eu não conheço o usuário, quando estou com os modelos matemáticos imaturos. Quando eles estão já maturados, que já aprenderam, esse número vai 98,5% de aprovação no canal mobile. Por isso, a importância dos merchants, sempre que puderem, optarem pela venda por um canal mobile. Ele é mais seguro, ele é mais rápido e muito mais fácil de você promover um go-to-market, uma campanha de marketing. Imagina, você está lá assistindo a Copa, vai tomar o gol, aí, de repente você recebe lá um alerta no seu celular. Olha, acabou de fazer um gol, o que você acha de comer uma pipoca? Estou chutando aqui. Compre aqui a pipoca da Copa. Né? Então, assim, você utiliza um canal mais seguro para aumentar as suas vendas. Era esse a pimentinha que eu queria colocar aí nessa conversa. Ótimo. E para fechar, né, todo esse contexto, com vários conceitos importantes, tem mais um elemento importante, que é todos os programas de fidelização, né, que tem disponibilidade de cada marca criar o seu próprio programa e atrelar uma recorrência de compra super importante. Então, faço a primeira compra nessa pré-Black Friday que eu estou disponibilizando para o meu consumidor, já disponibilizo um cashback que ele tem 30 dias para usar, que vai dar justamente na Black Friday. Enfim, tem vários mecanismos aí de fidelização super importantes que conseguem também amarrar bem toda essa questão da recorrência e aproveitar, inclusive, datas que estão sobrepondo aí dentro da mesma janela. Existem vários programas, é acessível para todos os tamanhos de negócio e é super importante também trabalhar dentro desse contexto, porque a gente está falando da experiência total. A gente falou do posicionamento, como é que eu vou tratar esse meu consumidor, vou entender o que ele precisa, vou lançar antes a promoção. Estou falando que eu consigo fazer uma entrega muito mais otimizada, porque eu estou fora de uma janela, estou em uma janela diferente, ou consigo otimizar isso melhor, otimizo minha fraude e também toda a parte de fidelização. A gente está falando da experiência final desse consumidor, a experiência do cliente, que é a soma de tudo isso. Então, primeiro, quero agradecer super a participação de vocês, foi muito rico aqui a nossa troca. Espero que a gente tenha ajudado bastante aí quem está assistindo. A ideia é que, de alguma maneira, eles consigam absorver tudo que a gente comentou aqui e que sejam starts para buscar mais conteúdo. A gente sabe que é muito importante
aumentar aí a rentabilidade, né? Os marketplaces ajudam bastante a aumentar a rentabilidade dos sellers, principalmente nesse período de Black Friday. O seller e as marcas precisam focar muito bem nas suas estratégias para manter essa rentabilidade, né? Nossa experiência aqui com todos esses especialistas da América Latina, de alguma maneira, ajudou a startar alguns assuntos na cabeça aí de quem está assistindo a gente. Vou deixar esse momento aberto para pergunta. Quem tiver pergunta, manda aqui no chat. Deixo aqui aberto rapidinho para a gente fazer 5 minutinhos de pergunta. Vamos ver se tem alguma coisa. Carlinha, que está aí me ajudando, recebendo as perguntas, pode me passar também pelo celular aqui, que eu estou atenta. Qualquer coisa. Todo mundo agradecendo, que aprendeu bastante. Um monte de mensagem, mas acho que pergunta ainda está cedo, o pessoal está tímido. Não vamos ter nenhuma pergunta aqui. Bom, gente, brigadíssimo mais uma vez. Deixo aberto para que vocês possam também deixar os contatos, enfim, da empresa de vocês, e que seja aí um momento de abertura dos canais, que a gente tenha aí esse último quarter, aí, esse último trimestre do ano, muito focado nos resultados. E obrigado pela participação, deixo aberto para cada um, começando pelo Priscila. Obrigada, foi ótimo, aprendi bastante aqui, a troca acho que foi de alto nível mesmo. Uma coisa que eu gosto de deixar todo mundo pensar e atuar na sua empresa, independente do tamanho, é como vocês podem fazer para engajar o time, porque a gente está falando muito aqui de produto, de cliente, né, das datas, de calendário, mas a gente tem que pensar para dentro também. Né? Eu já vi muita empresa que, nossa, parece que está batendo ou está não batendo meta, está todo mundo na mesmo mood. Eu acho que é muito importante a gente pensar, né, quem é gestor, o que vocês podem fazer para motivar? Porque às vezes a pessoa vai virar à noite, e não digo só entre aspas mesmo, né? Porque hoje em dia já virou uma festa, né? Chega a gente com pizza de madrugada, tem a camisa, que é muito legal, isso engaja. Mas como é que a gente faz para aquilo virar um grupo, para a empresa toda estar indo olhando para o mesmo caminho, para estar todo mundo animado, com atitude, com vontade, a meta clara, comemorações, né? Parciais? Como é que a gente consegue que seja um dia gostoso, um dia prazeroso? Claro que é um dia pesado, é de venda, é importante, tem seu peso, sem dúvida, mas acho que a gente provocar todo mundo a pensar como é que a gente consegue engajar as pessoas para não, vou ter que trabalhar muito mais, ver o outro lado da moeda, de como vai ser, de certa forma, um aprendizado, uma troca e um objetivo da empresa toda para chegar naquele número. Como bater esse bumbo e como estar todo mundo na mesma página. Acho que isso é bem importante e isso faz diferença no resultado da venda. Obrigada pelo convite. Obrigado você, Priscila. Para quem quer encontrar aí a Orgânica, é orgânica.digital, tá? Isso, então é só acessar o site. E meu Instagram é pri_orgânica digital. Ótimo, obrigado. Juliana. Bom, gente, queria agradecer a oportunidade, viu, Juliana, Priscila, Paulo, obrigado pela troca de ideias. Saí daqui aprendendo bastante com vocês. Espero que todo mundo tenha tido essa mesma visão. Bom, deixar um recado para o pessoal, assim, acho que a gente falou bastante aqui de pessoas, né? A Priscila agora falou até mesmo de engajamento e tudo mais, né? Mas de pessoas, de tecnologia e processos também. Então, eu acho muito importante para o empreendedor, nesse momento, conseguir fazer o feijão com arroz bem feito, tá? Então, assim, é uma hora que a gente precisa ter diferencial, a gente tem uma grande oportunidade de se mostrar no mercado, de se destacar no mercado, mas, assim, não esquece do feijão com arroz bem feito, né? Porque, no fundo, você não vive só de Black Friday. Assim como o Paulo falou também no discurso dele, né, trazendo um pouco do que ele disse, você ainda vai ter outras datas e o seu e-commerce precisa vingar por todo o ano, né? Então, vamos pensar na experiência de compra não só na Black Friday, vamos pensar no geral, né? Vamos trazer todos esses ensinamentos, todas essas tecnologias, processos e engajamento de pessoas para o decorrer do ano, para ter sucesso. Então, assim, a Black Friday é só o primeiro passo, é um momento de pico, é um momento de grande sazonalidade do comércio, mas depois a gente tem o Natal, depois do Carnaval a gente tem
também outras datas, entre o Dia das Mães, o Dia das Crianças. Então, assim, se preocupem em atender bem o ano inteiro, fazendo feijão com arroz bem feito. E a partir do momento que você tem um feijão com arroz bem feito, aí a gente vai pensando em automatizar processos, em trazer mais maturidade para a operação. Acho que é super importante isso, tá, gente? Fica aqui meu recado. Quem tiver alguma dúvida com relação à parte logística, distribuição, no que eu puder ajudar, pode me chamar no LinkedIn diretamente por mensagem. Sou eu mesma que respondo, não deixo ninguém lá. E também quem quiser acessar o site, conhecer um pouquinho mais a Rollcheese, é rollcheese.com.br. E eu vou deixar um convite para vocês também, que a gente está falando bastante aqui de tecnologia, e hoje a gente tem a premiação ao vivo das 100 Open Startups. Então, quem quiser, a partir das 5h40 no YouTube, para conhecer novas startups, como é que está o mercado. Então, fica aqui o convite para vocês e torcer pela Rollcheese lá também. Legal. Tá bom? Bacana, obrigado, Juliana. Paulo? Obrigada. Bom, já estou amando esse grupo, né? Porque a Juliana e a Priscila, processos. Se eu pudesse finalizar com uma frase, eu falaria processos. Mas vamos um pouquinho mais adiante, né? Gente, vamos pensar na experiência do usuário. Ou seja, trazer soluções que elas sejam frictionless. Que eu não, no caso de prevenção a fraudes, a gente tem um complicômetro aí que se chama 3DS. Ou seja, o cara está fazendo a sua compra, vai para o ambiente do banco para ele ser validado. Isso é perder cliente, tá? Então, tente escolher soluções que tragam essa facilidade sem fricção com o usuário. Outra frase que eu gosto de usar muito: por favor, não se assustem. 0 fraudes significa 0 vendas. Então, assim, o business tem o seu risco. Vamos respeitar os números. Não adianta fechar as torneirinhas, porque se eu fecho demais, eu vendo menos. A minha conversão é menor. E sexta-feira agora, o Paulo aqui vai estar no primeiro Congresso Nacional de Direito Digital, a ANAD. Entra lá no meu LinkedIn, paulo.moura, e eu enviarei os convites assim que eu tiver. Muito bom, ótimo. Gente, deixo aqui também o contato da Nubimetrics, então, nubimetrics.com.br. Eu estou no LinkedIn, Juliana Vital, me encontram por lá. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Priscila, Paulo, Juliana. E esperamos a próxima oportunidade. Agora vamos vender. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu.